Olá pessoal, meu nome é Vinícius Baumann, trabalho na Baumann Tecnologia Agropecuária e hoje vamos falar a respeito dos ancinhos espalhadores rebocados KWT. Ao manusear equipamentos agrícolas, lembre sempre das instruções de segurança. Segurança sempre em primeiro lugar. As informações contidas nesse vídeo não substituem as informações localizadas no manual de operação do equipamento. Qualquer dúvida, consulte o manual de operação. Os ancinhos da linha KWT começam com uma largura de trabalho de 6,7 metros até 20 metros de trabalho. Qual é a função do ancinho? A função do ancinho é revolver, espalhar o material, visando homogeneizar o material, expor o material a mais contato com a luz, mais contato com o sol e, por consequência, acelerar a secagem do material. Em algumas regiões do Brasil, essa operação não se faz necessária devido às temperaturas externas. Porém, em algumas outras regiões, essa operação necessita ser feita mais de uma vez. Quando falamos sobre ancinhos, é importante entender que temos duas atividades que podem ser realizadas com o mesmo equipamento. Chamamos essas atividades, primeiro, de espalhamento, ou seja, a primeira operação após o corte. Então, cortei com a minha segadeira, o material está mais ou menos enleirado, da maneira com que a segadeira deixou ele a campo, e aí sim a gente vai realizar o espalhamento do material. Uma vez que esse material já está espalhado, fazemos a segunda atividade possível com o nosso espalhador, que seria a atividade de revolvimento do material, procurando assim aumentar e revolver o material, ter mais área de contato com o sol, permitir a passagem de mais ar através desse material, como mencionado anteriormente, sempre visando uma desidratação mais rápida do material. O que é importante quando eu realizo a atividade ou de espalhamento ou de revolvimento? É importante, primeiro de tudo, evitar ao máximo contaminação mineral, ou seja, meu espalhador não pode tocar o chão. Segundo ponto muito importante com relação ao espalhamento seria a qualidade de espalhamento. Evitar a presença de bolas, de murchões. Espalhar esse capim de maneira homogênea por toda a superfície da lavoura. Pessoal, um ponto delicado nas operações de espalhamento seria o dimensionamento correto da máquina, pois quando a gente corta o capim com uma segadeira, a gente corta ele somente uma vez. Quando a gente enlera o material para recolhimento, a gente enlera somente uma vez. Quando eu recolho esse material, eu recolho ele uma vez. Porém, a atividade de espalhamento e revolvimento é realizada mais de uma vez, né? Então tem que ser um equipamento bem dimensionado, principalmente tendo em vista que as velocidades de operação de espalhamento são velocidades relativamente baixas comparado aos outros processos. A velocidade de espalhamento recomendada é entre 4 a 6, no máximo 8 km por hora. Os ancinhos da linha KWT, eles se diferem da linha KW pela presença do chassi de transporte para o equipamento. Então, para transporte, eu não preciso suspender o peso do equipamento no hidráulico do trator. Eu conto com um chassi para transporte. Isso acaba propiciando a utilização de espalhadores com uma grande largura de trabalho com tratores de baixa potência. As potências teóricas para a utilização de espalhador da linha KWT começam com 50 a 70 cavalos de potência. Um outro diferencial dos espalhadores da Krone seria a diferença construtiva do espalhador, onde vocês podem observar que além do chassi de transporte, o meu espalhador também conta com um chassi de suporte para as caixas do rotor.
sendo que esse chassi ele não faz parte da transmissão do equipamento, o que agrega bastante robustez, bastante durabilidade ao meu equipamento. Ainda falando sobre o chassi de transporte, então, observem, eu mudando a minha máquina da posição de trabalho para a posição de transporte. Observem a atuação do chassi de transporte. Lembre-se de quando a máquina é em posição de transporte, favor fechar os registros dos pistões do chassi. Então, para trazer a máquina da posição de transporte para a posição de trabalho, o operador vai puxar a corda, liberar as travas e acionar o comando para abertura do equipamento. Observe o chassi de transporte subindo. Na posição de trabalho, a roda do chassi de transporte ela deve estar totalmente acima e não no meio do caminho. Então, totalmente acima para que eu possa trabalhar com o meu equipamento. Então, pessoal, os espalhadores da linha KWT, eles são acoplados aos braços hidráulicos do trator. Então, obviamente, os pré-requisitos básicos do trator seriam os braços hidráulicos para engate da minha máquina, tá? Obviamente, tomada de força com no máximo 540 rotações por minuto e um comando hidráulico simples, tá? Com opção de flutuação. O que seria a opção de flutuação? Uma posição no comando no meu trator que permite o fluxo livre, a passagem livre de óleo do equipamento para o trator. Além do mais, a potência requerida, como mencionada, de 50 a 70 cavalos para trabalhar com a linha KWT. Pessoal, no quesito transmissão, então, partimos com o cardan primário vindo do trator. Lembrando que esse cardan primário possui uma junta homocinética, tá? Sempre engatada, voltada para a máquina, tá? Isso permite que eu faça curva, manobras em grandes ângulos, sem precisar desligar a tomada de força, tá? Do cardan primário passamos para o cardan secundário. Nesse cardan secundário eu tenho uma embreagem de catraca, protegendo nossa máquina contra sobrecargas, tá? Transmissão entrando em uma caixa T central, dividindo a transmissão para ambos os lados, tá? Um detalhe muito importante, um diferencial da nossa máquina, seria que em cada uma das dobradiças, em cada uma das articulações, eu tenho uma junta chamada de junta Octolink, que permite a passagem de potência de um segmento a outro, mesmo com ângulos bem fortes, tá? Um diferencial do nosso equipamento. Com relação à parte hidráulica do nosso equipamento, pessoal, é muito simples, né? Então a gente observou que a gente tem uma mangueira só e um registro, um seletor de fluxo de óleo, aonde eu posso escolher entre mudar de posição de trabalho para posição de transporte e vice-versa, né? Então seria essa posição. Dessa maneira que está aqui, eu vou fechar ou abrir o meu espalhador, ou então, mudando a posição desse registro, através do mesmo comando hidráulico, eu consigo alternar, eu consigo virar as rodas de cada um dos rotores ao mesmo tempo. Qual seria a função de virar as rodas dos rotores? Isso seria o espalhamento em ângulo oblíquo, ou seja, se eu estou fazendo a bordadura da minha área, se eu não quero jogar o capim para fora da minha área, ou seja, numa estrada, na área do vizinho, eu consigo posicionar o espalhador no sentido oblíquo atrás do trator, ou seja, ele vai ficar um pouco atravessado atrás do trator e vai fazer o lançamento do material para dentro da área e não para fora.
Então isso é possível regular hidraulicamente, né? Selecionar hidraulicamente através desse registro aqui. Vocês vão ver nas imagens como essas rodinhas mudam de direção através do cilindro hidráulico aqui atrás. Braços hidráulicos, né, onde a máquina está engatada, então sempre paralelos, sempre os dois na mesma altura. Como eu regulo a altura de trabalho do meu espalhador? Através da altura dos braços hidráulicos. Quanto mais alto eu deixo os braços, maior vai ser a distância entre o dedo e o chão. Tá? Vocês podem observar também que nos rotores temos duas colorações de dedo, dedo bege e dedo verde. Isso é com relação ao sentido de rotação de cada um dos rotores. Então a altura determinada pelos braços hidráulicos. Rotação de trabalho, pessoal. Falei para vocês que a rotação de trabalho era no máximo 540 como pré-requisito do trator. Tá? Porém, 540 não quer dizer que eu vou trabalhar com a minha máquina em 540. Essa seria a rotação máxima, um pré-requisito do trator. A rotação de trabalho vai variar entre 350 rotações a 450 rotações. Como que eu faço para escolher entre essas rotações? Bom, primeiro de tudo, a qualidade do meu espalhamento. Vou adequar a rotação do meu equipamento de acordo com a qualidade que meu capim está sendo espalhado. Se ele estiver formando como pequenas leiras entre os rotores, quer dizer que minha rotação está muito baixa. Se o capim continua fixado nos dedos, né, ou fazendo bolas, isso quer dizer que a minha rotação está muito alta. Quando eu vou fazer a primeira operação que a gente estava comentando, que é o espalhamento, né, ou seja, a primeira operação após o corte, com um material mais úmido, mais molhado, mais amontoado, procuro também trabalhar com uma rotação maior e uma velocidade de marcha menor. Para fazer o revolvimento do material, ou seja, após a segunda espalhada, a terceira espalhada, aí eu vou aumentar a velocidade do trator e reduzir a rotação no espalhador. Mais um ajuste disponível na nossa máquina diz com relação ao ângulo de lançamento do produto. O que eu quero dizer com isso? Comentamos anteriormente que eu realizo duas operações, a de espalhamento e a de revolvimento. E esse ajuste está relacionado com essas duas operações. Através de cada uma das rodinhas em cada um dos rotores, eu consigo alterar o ângulo, a posição da roda. Observe o movimento. Tá? Como que eu faço esse ajuste da maneira correta? Quando eu vou fazer o espalhamento, ou seja, a primeira espalhada depois do corte, eu vou trabalhar com um ângulo de lançamento mais alto do material. Para isso, eu vou utilizar o furo superior, diminuir a distância do rotor para o pneu. E aí eu tenho um ângulo de lançamento mais alto. Quando o material já está um pouco mais seco, já fiz a operação de espalhamento, vou realizar a operação de revolvimento. Para a operação de revolvimento, utilizaremos a posição mais inferior. Meu espalhador ele vai ficar mais alinhado e o ângulo de lançamento do produto vai ser mais baixo. Sempre certifique-se de ter o mesmo ajuste em todos os pneus, em todos os rotores. Então, pessoal, com relação à manutenção dos equipamentos, consulte sempre o manual de operação. Lá a gente tem um capítulo explicando todos os pontos de manutenção que deve ser verificado e também os intervalos. Porém, vale salientar aqui pontos de lubrificação na minha máquina, tá? Especialmente um carinho especial com a parte de cardãs. No cardã primário
a homocinética, demanda de bastante graxa, bastante lubrificação. No cardan secundário, a parte da embreagem de sobrecarga, também muito importante a lubrificação. Os pontos articulados também, né? Lembrar de sempre estar lubrificando. Troca de óleo da caixa T, tá? O intervalo de troca de óleo e qual óleo deve ser usado também está relacionado no manual de operação, no capítulo de manutenção. E muito importante, pessoal, sempre antes de trabalhar com o meu equipamento, verificar a pressão de todos os pneus do equipamento, tá? As pressões relativas a cada um dos pneus estão relacionadas no manual de operação. Pessoal, e vale salientar sempre, cuidado com a segurança, segurança em primeiro lugar. Máquinas agrícolas, muitas partes móveis, então cuidado redobrado quando manusear esses equipamentos. Bom, pessoal, agora com KWT, tá? Modelo 1182, já na posição de trabalho, com as rodas de deslocamento totalmente acima, posição totalmente elevada. Partimos do pressuposto que a altura de espalhamento, a altura dos dedos já está regulada através dos braços de hidráulico, né? Vamos ligar o trator, ligar a tomada de força na lenta, né? Acelerar até que eu obtenha entre 350 e 450 rotações na tomada de força. Começaremos aí com 3, 4 km por hora e veremos qual a qualidade do espalhamento, para então ou aumentar a rotação da tomada de força ou diminuir, mesmo com a velocidade de deslocamento do trator. Veremos após analisar aí o desempenho se podemos ir mais rápido ou mais devagar, lembrando que sempre quando o capim está mais molhado, mais pesado, uma velocidade menor, rotação um pouco mais alta, e o inverso com capim mais seco, então uma velocidade um pouco mais rápida e uma rotação um pouco mais baixa.